Começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas, que fala sobre os bastidores do poder, as decisões mais importantes tomadas aqui em Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais e também em Brasília, que versam sobre o nosso estado. Meu nome é Bernardo Stilac, sou repórter da editoria de política do jornal Estado de Minas e para essa edição do dia 28 de março de 2025, estou aqui com meu colega de editoria, Thiago Bona. Tudo jóia, Bona? Tudo bem, Bernardo, e contigo? Tudo jóia também. E aqui, como sempre, a Alessandra Mello, também já uma habituê do nosso podcast. E aí, Alessandra, tudo bem? Tudo tranques. Semana puxada, né? Tudo bem, Semana mas tudo bem. complicada para todo mundo que trabalha com política, seja cobrindo aqui como jornalista, seja trabalhando como assessor, trabalhando também como parlamentar. É uma semana complicada e triste, especialmente para Belo Horizonte, porque a gente teve, na quarta-feira, o falecimento do prefeito Fuad Noman, aos 77 anos. Esse é o tema do nosso primeiro bloco, né? A gente vai falar um pouco sobre a trajetória do Fuad até aqui, como ele trabalhou na campanha no ano passado pela reeleição e lutou nesses 3 primeiros meses do ano desse seu novo mandato contra as sequelas, as complicações de um tratamento oncológico e não resistiu, nos deixou na quarta-feira. A gente vai falar um pouco sobre as repercussões políticas também do falecimento do prefeito em atividade de Belo Horizonte, Fuad Noman, o velório que aconteceu ontem no saguão da Prefeitura, na Avenida Afonso Pena, e o enterro que aconteceu no cemitério do Bonfim. E, já puxando para o nosso segundo bloco, vamos continuar tratando sobre Belo Horizonte, mas dessa vez para falar sobre os próximos passos, a transição. O prefeito Álvaro Damião já era o prefeito em exercício, agora é o prefeito titular de Belo Horizonte, vai ter uma cerimônia de posse novamente, em menos de 4 meses, uma nova cerimônia de posse na Câmara Municipal na próxima quinta-feira, dia 3 de abril, respeitando aí os 8 dias de luta oficial da Prefeitura de Belo Horizonte em relação à morte do prefeito Fuad Noman. Essa cerimônia vai marcar um reencontro de Álvaro Damião e Juliano Lopes dentro da Câmara Municipal. Você que nos ouve aqui sempre, vai relembrar como foi a primeira semana do ano, bastante complicada, com a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal e a cerimônia de posse de Fuad e Álvaro, que teve muita briga, muita confusão entre o Juliano e o Álvaro Damião especialmente. A gente vai falar um pouco sobre os próximos passos e como é que vai ficar o comando da capital mineira. E no terceiro bloco, vamos falar um pouco, abranger um pouco mais, expandir, na verdade, um pouco mais a nossa discussão, para falar sobre os movimentos da semana, já mirando o ano de 2026. A eleição de 2026 está batendo as portas. Rodrigo Pacheco, que é um possível candidato da centro-esquerda, apoiado pelo presidente Lula ao governo de Minas, viajou em comitiva presidencial para a Ásia, passou, agora está no Vietnã, e passou antes pelo Japão. A gente vai falar também sobre os movimentos aqui dentro de Minas Gerais, porque o senador Cleitinho está se aproximando cada vez mais do PL e de uma ala do PL muito refratária às propostas do Zema, especificamente uma ala ligada à segurança pública. E vamos falar também sobre o desconforto publicado pelo colunista Orion Teixeira no estado de Minas, do Matheus Simões, vice-governador, com a nova postura e a nova equipe de marketing do governador Romeu Zema, que tem trabalhado aí num perfil cada vez mais beligerante, cada vez mais agressivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, esses são os nossos temas de hoje. A gente vai começar, como eu já disse, falando sobre o falecimento do prefeito Fuad Noman. É uma situação complicada, Bona? Porque o Fuad ele já vinha passando por problemas de saúde na campanha. Ele fez um tratamento contra um linfoma, conseguiu a remissão desse linfoma já no segundo turno, comemorou bastante isso, se disse que estava revigorado, com saúde para continuar a trajetória dele por Belo Horizonte, mas as sequelas desse tratamento tão agressivo acabaram cobrando um preço. Ele ficou mais tempo internado do que fora do hospital durante esse período. A gente repercutiu aqui a posse dele, que foi feita de forma remota, ele com muita dificuldade de falar, e ficamos nesses 3 meses sempre com essa sensação de que ele talvez pudesse voltar, mas acabou não acontecendo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu na quarta-feira. É um impacto muito grande para a política, porque a gente já sabia que ele não estava bem de saúde, mas quando acontece o falecimento, a cidade fica meio em suspensão. Ele já vinha enfrentando o problema diagnosticado desde 2024,
E na campanha era perceptível em algumas agendas, assim, ele tinha dificuldade, ele não ficava muito tempo em pé, ele tinha... Assim, o tratamento passou a fazer parte da agenda dele, né? Cheguei a encontrar ele numa campanha, perguntei como ele estava, ele falou que estava bem, mas estava cansado. Perguntei se era por causa da agenda dupla de prefeito e de candidato. Ele destacou que era a agenda de tripla, né? Prefeito, candidato e paciente, né? Porque ele reforçou que em muitos casos, muitas vezes ele tinha que ir ao médico, tinha os tratamentos que ele fazia e tal. Assim, ele estava bem, ele já não estava com a saúde das melhores, assim, né? Mas... acontece, né, o falecimento do Fuad, né, Alessandro? Mas é realmente agora um ponto que a gente vai ter que tratar sobre Álvaro Damião como prefeito de Belo Horizonte, né? A gente tinha essa suspensão, essa possibilidade de que o Fuad pudesse voltar, mas agora não é mais o prefeito em exercício, a gente está falando do prefeito titular de verdade de Belo Horizonte. Na verdade, ele é um prefeito que já vinha exercendo esse papel, né, desde janeiro, mas sem autonomia, né, em função... Porque ele como não era o titular, ele não tinha autonomia para montar o secretariado dele, trocar pessoas de cargo, dar diretrizes mais efetivas dentro da prefeitura, né? O Fuad Noman foi internado pela 4ª vez após o segundo turno no dia 3 de janeiro, nunca mais deixou, né? E pelo que a gente tomou conhecimento com a coletiva do médico que tratou do prefeito, doutor Enaldo Lima Melo, coordenador oncológico da rede de Mater Dei, onde o prefeito fazia seu tratamento. O prefeito vinha apresentando desde 2023 problemas de saúde, mas eles não conseguiram descobrir lá para trás que se tratava de um linfoma. Isso só foi feito a partir de junho. E o médico destacou, numa longa coletiva, em que o doutor Enaldo, inclusive, estava bastante visivelmente emocionado, né, porque com esse tempo todo de tratamento, eles acabaram se tornando amigos, né? Uma relação próxima com a família. Ele destacou que o prefeito, logo no começo dessa segunda etapa, né, que foram os tratamentos que ele teve que fazer derivados do combate ao câncer, né? Então, esses tratamentos causaram alguns problemas no prefeito, que já apresentava pressão elevada, problemas cardíacos, tinha feito uma cirurgia bariátrica que dificultava a nutrição dele. Então, ele disse que tudo isso agravou esse quadro pós-tratamento. Ele garantiu que o prefeito não faleceu do câncer e não faleceu em função da campanha eleitoral, que realmente o histórico de comorbidades dele é que foi um problema grave. Mas ele destacou que o prefeito, logo quando foi lá internado, na primeira internação, depois da segundo turno, foram 4 internações. A última foi em 3 de janeiro, até o óbito dele na quarta-feira. Mas ele disse que o prefeito, no começo, tinha lucidez, foi perdendo aos poucos a mobilidade, mas tinha consciência, trabalhava, se reunia. Ontem o filho dele disse, né, Bernardo, em entrevista para o Bernardo, lá no velório, que o prefeito adorava receber o Álvaro Damião, né? E que ficava feliz porque reuniu o Damião, tratavam de coisas da prefeitura, isso dava um ânimo para ele. Mas ele perdeu a consciência no final de fevereiro, até o falecimento. Faleceu já com problemas neurológicos, sem muita consciência, nenhuma consciência, na verdade, do que estava acontecendo. E o Álvaro Damião estava aí nesse caminho meio que sem saber. Agora ele já assume na semana que vem interinamente, e acredito eu que o jogo da composição do secretariado já está sendo jogado, né? Já devia estar sendo. Talvez a gente não tenha informações mais publicizadas nesse momento em respeito ao luto, né? O prefeito agora, Álvaro Damião, não quis comentar sobre secretariado, sobre destino, sobre desafio, né? Alegando respeito à família, respeito a esse momento de 8 dias. Cerimônia de posse ser após o luto oficial de 8 dias, né? Mas eu acho que temos certeza que esse jogo político aí já está sendo jogado, e agora vai ser um governo com a cara do Damião, que será com certeza diferente de um governo Fuad, né? O Fuad era uma figura mais de centro-esquerda, e o Damião, ele tem um perfil mais de centro-direita. Então, vamos ver aí, porque deve estar um burburinho no meio político.
Acho que a gente pode recordar um pouco a campanha do Fuad Noman junto ao Álvaro Damião, porque dá uma dimensão sobre o que vai acontecer nos próximos capítulos da política de Belo Horizonte. O Fuad Noman, a candidatura dele se destacou, primeiro, por ter saído de um desconhecimento da opinião pública, né? O Fuad era vice-prefeito do Alexandre Calil, assumiu em março de 2022, depois que o Alexandre Calil deixou o cargo, se licenciou para concorrer ao governo do Estado, e ficou até 2024 no poder. A gente lembra que teve pesquisas que a gente publicou no estado de Minas até no início do ano de 2024, até março, abril, em que 85%, 87% da população de Belo Horizonte não sabia dizer o nome do prefeito, que era o caso do Fuad. Então, um dos destaques da campanha dele foi esse, de se fazer reconhecido. E um outro destaque que eu gosto sempre de fazer, fiz nos perfis dele do primeiro e do segundo turno, e eu fiz também no obituário, é que a candidatura dele se destacou das outras por arregimentar siglas assim, às dezenas, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Ele é um candidato do PSD, o vice dele é do União Brasil. Logo no primeiro turno ele já amealhou uma grande quantidade de apoios, e isso era um destaque em relação às outras candidaturas, porque a gente tinha ali o Gabriel Azevedo com o MDB, a Duda Salabert com o PDT, o Bruno Engler com uma chapa muito autocentrada no PL e no bolsonarismo, né, e o Mauro Tramonte com Republicanos e o Partido Novo. O restante das legendas mais importantes acabaram ficando ali em torno do Fuad. E mesmo os grupos que eram ligados à candidatura do Rogério Correia pelo PT já acenaram ao Fuad no primeiro turno, porque viam na candidatura dele não só uma possibilidade de evitar um segundo turno entre Mauro Tramonte e Bruno Engler, mas de vencer um candidato de extrema-direita no segundo turno. Então a gente lembra muito bem que o PV, por exemplo, que é um partido importante aqui para a capital, com vereadores de relevância, com deputados estaduais de relevância, a gente pode lembrar do professor Cleiton e da Lohana França, apoiando já no primeiro turno um voto útil no Fuad. Deu certo porque o Fuad chega ao segundo turno, na segunda colocação, consegue reverter uma vantagem de mais de 100 mil votos que o Bruno Engler tinha no primeiro turno, e consegue fazer isso nessa campanha, da segunda metade da campanha, já com o apoio do PDT, do MDB, do próprio PT. Então, ele foi essa figura agregadora, e isso fica um legado que o Álvaro Damião vai ter que lidar a partir de agora com o falecimento do Fuad, né? Porque essa dança toda do secretariado vai ter também um componente dos partidos que apoiaram o Fuad Noman e que vem agora na ascensão do Álvaro Damião, um certo risco para a influência que eles teriam dentro do executivo. Então, o PT está se movimentando para poder garantir com o Álvaro Damião alguma pasta ou algum cargo importante dentro da prefeitura, que certamente estava dentro das conversas que elegeram o Fuad Noman. A gente vai ver outros partidos fazendo esse mesmo tipo de movimento, e o Álvaro Damião vai ter que acomodar todas essas legendas, todos esses apoios que fizeram com que o Fuad fosse reeleito prefeito, sem dúvida nenhuma, agora nessa nova prefeitura. E a gente pode começar agora a falar do velório, porque eu acho que teve essa dimensão, o velório do prefeito Fuad Noman. Suprapartidário. Absolutamente suprapartidário, e o destaque total para um caráter conciliador, agregador do Fuad Noman, que é também um caráter do PSD, né? E também uma característica do Damião. Também é uma característica do Damião. Agora, a gente vai ver como que o PSD vai tentar dar um passo à frente e se manter como um partido importante dentro da prefeitura, já que agora o prefeito é de outro partido, né, Alessandra? A gente pode destacar aqui, a gente teve ontem as figuras mais importantes do PSD mineiro, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e o senador e ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vieram porque estão em agenda internacional com o presidente Lula. A gente vai falar disso no terceiro bloco. Mas o presidente estadual, Cássio Soares, e o presidente nacional do partido, Kassab, estavam lá e destacaram esse ponto, né, dessa figura agregadora que foi o Fuad. O PSD perdeu um dos seus maiores capitais, né? Sim. Mas eu acho que vai continuar com uma ascendência dentro do município, em função da proximidade do agora prefeito Álvaro Damião com figuras importantes do PSD, como Rodrigo Pacheco,
né, como Alexandre Silveira. Os dois, durante a campanha do Fuad, foram... O Pacheco, no entanto, era presidente do Senado, não teve uma participação efetiva pública. Mas nos bastidores, trabalhou muito, né? Trabalhou inicialmente para trazer o PT para a chapa, não conseguiu, trabalhou muito pela campanha. O Alexandre Silveira, por exemplo, era muito presente e durante os eventos de campanha a gente percebia assim, uma grande proximidade, maior até talvez do PSD com o Damião. O prefeito, em função do problema de saúde, muitas vezes as agendas eram divididas, né? O Damião ia para um lado, o Fuad ia para o outro, e o PSD sempre muito acompanhado. E o Damião é um cara oriundo, é uma pessoa oriunda da Câmara Municipal, né? Um ex-vereador que transita bem ali. Ele já, eu acho que nesse período de interinidade, ele já mostrou que ele vai conseguir ali ter uma relação, talvez até melhor do que o Fuad teve com a Câmara Municipal, que na legislatura passada foi muito tumultuado, um pouco pelas desavenças que o Fuad tinha com o presidente, então o presidente da Câmara, o Gabriel Azevedo, mas eu acho que ele tem esse perfil. Logo após a eleição do Juliano, ele já sinalizou, né, que página virada, o candidato do Damião foi derrotado, ele já sinalizou, viramos a página, bola para frente, né, agora é construir uma relação mais tranquila em prol da cidade. Então, eu acho que o PSD vai continuar aí, até porque nós temos o ano que vem uma eleição em que o PSD pode ser o protagonista, né, contra o Zema, contra o candidato do governador Romeu Zema e contra o próprio PL, né? Perfeito. Agora, Bona, a gente até destacou na nossa edição da quinta-feira, né, após a morte do prefeito Fuad Noman, essa questão das obras, né? O Fuad ele tentou se destacar do debate ideológico na campanha, falando sobre as obras que ele deixou em Belo Horizonte, várias delas já iniciadas no período em que ele era secretário de Fazenda e vice-prefeito do Alexandre Calil, e que coube a ele inaugurar e fazer toda a cerimônia, e várias que são parte do legado que ele vai deixar para Belo Horizonte. E aí eu destaco duas para te perguntar, sobre a importância que o Álvaro Damião vai ter a partir de agora, que é a obra da construção do bairro ali na área do aeroporto Carlos Prates, que foi uma negociação direta entre o Fuad Noman e o governo do presidente Lula, logo depois que ele assumiu em 2023, e a municipalização do anel rodoviário. Esses dois pontos específicos vão ficar como legados da negociação que o Fuad fez junto a Brasília, mas quem vai ter que tocar as obras, de fato, é o Álvaro Damião, o que nos dá a dimensão de que ele vai precisar nutrir um contato próximo a Brasília e que talvez seja mediado pela bancada do PT aqui dentro de Belo Horizonte. O Álvaro Damião, ele está norteado por figuras que são próximas ao PT no Senado atual, do PSD. O Silveira, que é ministro, que foi cabo eleitoral aqui do PT na eleição para governador e para presidente também, e o Rodrigo Pacheco, que já foi mencionado pelo Lula como uma figura que ele gostaria que fosse candidato ao governo do Estado, já sinalizando um possível apoio em 2026. Mas é isso, o grande questão é essa, o Fuad, que tratou aí de conseguir o terreno do aeroporto e o anel, e agora as obras vão ficar por conta do Damião, né? Eu acho que essa é uma dimensão que o Damião não vai poder perder de contato com o governo federal, né, Alessandra? E pode precisar também do apoio do PT. O prefeito Fuad Noman já tinha o apoio do PT para fazer esse meio de campo com o governo federal, né? Sim. Principalmente na figura do deputado federal Reginaldo Lopes, que foi um defensor desde o início de que o PT não lançasse candidatura própria e se alinhasse logo no primeiro turno ao prefeito Fuad Noman. Então, eu acho que ele vai transitar aí nesse campo PT-PSD, né, em função dessa necessidade que ele vai ter de uma aproximação com o governo federal, e talvez isso até garanta ao partido o cumprimento dos acordos anteriores de apoio, né, que o PT busca espaço dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Um espaço maior do que ele já tinha anteriormente, né, com pastas de mais destaque. E lembrando sempre que 26 está chegando, vai ser uma disputa acirrada e a capital é sempre uma vitrine. E o prefeito é sempre um cabo eleitoral, o prefeito da capital é sempre um cabo eleitoral muito importante. O vereador Bruno Pedralvo esteve aqui falando que eles estão
até tentando conversar com uma tentativa da pasta da saúde, né? Pedralva é cotado para ser, talvez, o secretário da Saúde. No... O nome dele tem sido ventilado. Já tinha sido ventilado antes e agora o jogo jogado aí para ver se isso vai concretizar agora com o Damião, né, no comando da prefeitura, porque é uma pasta de extrema importância, né? E o Pedralva é de origem médica, né? É o médico, né, do SUS. Então, essas costuras aí já estão sendo feitas. E Pedralva virando secretário garante a vaga para uma vereadora, Luana de Souza, que foi candidata a vice-prefeita do Nilmário nas eleições municipais. E é uma moça jovem, negra, né, que daria também ali um reforço também na bancada do PT na Câmara Municipal, que está ali meio isolada entre o centro e a direita, né? Do ponto de vista absolutamente pragmático, né, e agora a gente pode entrar no segundo bloco para poder falar sobre essas relações, essa sucessão na Prefeitura de Belo Horizonte obriga que a gente volte ao status de 3, 4 meses atrás, que era aquela discussão em suspenso, né? Quem vai assumir as secretarias, como que fica a estrutura da Prefeitura agora. Lembrando que o próprio Fuad Noman conseguiu sua principal vitória junto à Câmara Municipal já no apagar das luzes de 2024, no finalzinho da legislatura, com a reforma com a criação de 4 novas secretarias, né? A aprovação da reforma estrutural dele dentro de Belo Horizonte, que agora vai ficar a cargo do Damião lotear aí essa nova estrutura administrativa, né? Reforma administrativa que o Fuad conseguiu aprovar em novembro do ano passado. E apesar de... e esse período de interinidade do Damião, ele não teve problema com a Câmara Municipal. Ele não teve pautas de extremo destaque, mas vetos importantes que o prefeito gostaria que fosse mantido foram mantidos com uma votação expressiva. Ele manteve um veto de um orçamento que mexeria em milhões dentro do orçamento da Guarda Municipal, dos concursados. Ele manteve um veto com apoio de 28 vereadores. E era um veto que meio que um termômetro para saber lá como seria, né? O prefeito agora, prefeito Damião, até comemorou, né? E na entrevista que ele deu para a gente no final de semana sobre esse resultado da Câmara Municipal, ele foi bem sucinto, mas ele falou, isso é a vitória do diálogo. Então, ele tem batido muito nessa tecla. E ontem, no velório, as falas todas convergiram nesse ponto, né? O presidente Juliano Lopes, né, que foi o adversário do candidato do Damião, líder do governo, Bruno Miranda, pregou união, pregou diálogo em torno de Belo Horizonte, negou boatos que têm sido publicados em alguns lugares aí de que teria um movimento para afastar por meio de impeachment o Damião, nada disso. Primeiro que não tem base legal nenhuma, absolutamente nenhuma base legal para que isso aconteça. A legislação assegura a posse do Damião, vice-prefeito eleito, na chapa do Fuad Noman, não tem nenhum questionamento jurídico, nem brecha para isso. E também foi a fala também do Bruno Miranda, né, o líder de governo, né? Nesse nosso segundo bloco a gente vai debater essa questão do relacionamento do Álvaro Damião com a Câmara Municipal, e isso é um ponto importante, e a gente faz uma breve recapitulação para poder lembrar como Juliano Lopes chegou à presidência, né? No dia 1º de janeiro, dia da posse oficial de Fuad Noman e Álvaro Damião, houve também a eleição para a composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E essa eleição foi marcada por ânimos muito acirrados, né? Porque o Juliano Lopes era o candidato da chamada família Aro, grupo político sob influência do hoje secretário de Casa Civil, Marcelo Aro, do governador Romeu Zema, né? E o Juliano Lopes ficou assim durante 2, 3 meses após a eleição como candidato único. E o Bruno Miranda, que sempre foi o líder governista na Câmara Municipal durante o período de Fuad Noman na prefeitura, a candidatura dele foi lançada no apagar das luzes ali, se eu não me engano, já no dia 25 de dezembro, no Natal, ele se anunciou que seria um candidato. E quem fez a articulação para que o Bruno Miranda fosse um candidato viável e um concorrente forte dentro da Câmara Municipal foi o Álvaro Damião, porque naquele período o Fuad Noman já estava com essas internações intermitentes, né, passando mais tempo
dentro do hospital do que fora. Já tinha assegurado também ao Juliano, logo após o segundo turno, que ele não iria participar, né? Que a prefeitura não iria participar da disputa, né? Exato. Então, assim, essa entrada do Bruno Miranda na disputa, ela foi vista como uma espécie de traição ou de rompimento do acordo que havia sido feito. E o Juliano Lopes, ele já tinha uma articulação montada há mais tempo, já tinha a força ali da família Aro, conseguiu inclusive com que membros governistas o apoiassem e membros da bancada de esquerda, a gente pode lembrar do Edmar Branco, do Wagner Ferreira, do PV, né? O próprio Vanderlei Porto, que foi vice-líder do FUAD durante um bom tempo na Câmara, votou pelo Juliano Lopes e ele conseguiu se eleger. É o vereador mais antigo da casa, né? Já está aí no seu 4º mandato. E teve uma vitória marcada por uma série de insultos ao Álvaro Damião. Há outras figuras também, né? Mas principalmente ao Álvaro Damião. A gente vai recordar aqui que você pode ouvir na nossa primeira edição do ano do Política em Pauta, mas pode ler também nas matérias do Estado de Minas que prepararam um cartaz, né, desses bonitos de gráfica com a cara do Álvaro Damião e uma aspa que ele disse numa entrevista à Rádio Itatiaia, dizendo que já era garantido que o Bruno Miranda venceria. O Juliano Lopes tratou o Damião como líder dos 3 patetas que tentaram tirar dele a vitória na eleição para a Câmara Municipal. Então, foi um ano que começou dessa forma muito beligerante, mas a Câmara só começou a funcionar mesmo em fevereiro. Então, nesse mês de janeiro, parece que todas as declarações feitas em relação a essa rusga foram num tom de apaziguar, né, de colocar panos quentes sobre a situação. E ontem, com certeza, muito pela característica do evento, né, pelo clima solene do evento do velório do prefeito Fuad Noman, se repetiram essas falas nesse tom muito ameno, né? O Juliano Lopes disse que são águas passadas, usou essa expressão, falou que não existe mais nenhum tipo de animosidade entre ele e o Álvaro Damião, e que, pelo menos a minha análise, não sei a de vocês, é que eu acho que essa questão específica da discussão ali da eleição da mesa diretora realmente ficou para trás, porque não é da característica nem do Juliano Lopes, nem do Álvaro Damião, no seu período de vereador, de criar esse tipo de animosidade, né? Eles têm projetos muito voltados, tinham, né, no caso do Damião, as suas bases eleitorais. O Juliano Lopes é muito focado nessa questão da educação física, do Barreiro, o Álvaro Damião com a sua base eleitoral no Concórdia. Então, eles nunca foram vereadores de partir para esse embate, para a truculência, de não compor o governo vigente. Eles sempre foram vereadores mais próximos ali, né, de uma aliança com o Executivo. E eu acho que isso deve se manter no governo do Álvaro Damião, pelo menos por agora, por isso que causa tanto estranhamento essa hipótese que é levantada de impeachment, né? Parece que não há base legal, mas também não há base política para isso, né, Alessandra? E na verdade o Bruno Miranda ontem também, na entrevista durante a cerimônia de despedida do prefeito, ele também foi nessa linha, né? Tá tudo superado, tá garantido. Ele acredita, inclusive, que deve permanecer. A princípio, diz que a princípio, sim, permanece na liderança do governo, um cargo que ele já exercia desde o mandato passado do prefeito agora falecido Fuad Noman. Ele também discursou nessa linha, né? Nesse sentido aí, de que tá tudo apaziguado e bola para frente. Agora é pensar Belo Horizonte e aguardar o que vem aí dessa montagem, porque o que pode estremecer essas relações é a distribuição do poder dentro do secretariado, né? Isso pode causar algum rompimento lá, algum racha. Esperar para ver, né? Porque há um interesse em todos os partidos de compor, fazer parte da prefeitura, indicar as suas pessoas, né? Ter acesso às pastas mais importantes. Né, são muitos cargos para serem preenchidos e, obviamente, que o Damião vai trocar muita coisa. Diz que o Damião já anuncia amanhã, ou até no princípio da semana, o seu secretário de governo. Uhum. Vamos esperar para ver que é um cargo se político. Isso vai trazer aí, mas eu acho que pelo perfil do Damião, habilidoso nesse trato, eu acho que ele vai fazer essa distribuição aí sem problemas. Será que os secretários mais ligados ao FUAD se manterão nos cargos? Ou será que eles... O que eu ia te perguntar é exatamente sobre isso em relação também à bancada do PSD na Câmara, né? Porque, obviamente, com religionários de FUAD existe uma relação mais umbilical ali em participar do governo.
e a gente são 3 vereadores do PSD, né? E aí que agora talvez possam cobrar um preço diferente ao Álvaro Damião pelo apoio às pautas mais importantes do Executivo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente destaca a entrevista que a Alessandra fez ontem com o Elton Júnior, que é um vereador super jovem, né? Talvez um dos mais jovens da Câmara Municipal, é do PSD, é uma liderança da juventude do partido aqui, e que também falou nesse tom muito republicano, que acho que até o que tem destacado a atuação dele até aqui, a gente já falou dele em outros programas, porque ele parece ser uma voz mais sensata que a dos companheiros mais experientes dele, que estão discutindo temas completamente alheios à Câmara Municipal. Alheios à Câmara Municipal, pautas de costumes, que tem sido só o que a Câmara discutiu até agora, e por isso até a gente tem alguma dificuldade de saber como que o Álvaro vai lidar com a Câmara Municipal, porque até agora pouco foi discutido em relação à cidade, né? Mas o Elton Júnior diz, Bona, que o Álvaro, por ter essa experiência como vereador, sabe lidar com as questões legislativas e que ele já estava lá na chapa que o próprio PSD, que o próprio Elton Júnior trabalharam para reconduzir a prefeitura. Então é natural que nada mude por enquanto. Mas o que você acha? Eu acho que assim, o preço que se cobra pela fidelidade talvez seja um pouco mais alto agora. Em relação ao Álvaro, né? Em relação ao que era com o Fuad. Eu acho que o núcleo mais próximo do prefeito, eu acho que não tem dúvida que ele será trocado, né? Uhum. Chefe de gabinete, procurador. E precisa ser, né? Porque é outro perfil, outras pessoas, né? Isso é natural de todo governo, né? Você assume um comando, você coloca as pessoas com quem você tem mais proximidade, mais afinidade. Agora, o restante da montagem, eu acho que já começou ver aí como vai ser essa distribuição, né? Então não sabemos se o PSD estava ontem em peso lá, né? Como você disse, não só figuras nacionais, figuras estaduais estavam lá em peso, vereadores, representantes do partido, né? Não sabemos como vai ser ainda exatamente, mas eu acho que o Damião vai fazer essa costura aí para garantir uma maioria dentro da Câmara, e para isso ele tem que distribuir o poder, né? Bom, para a gente fechar esse assunto, vamos falar fechar sobre as presenças no velório. Eu acho que é bom a gente trazer essa discussão. Ou sobre as ausências. E porque eu acho que diz mais sobre as ausências do que sobre as presenças, né? Costuma ser assim. E óbvio, isso é uma questão mais cerimonial do que política ou pragmática em si, né? Mas a gente pode falar, né, da presença massiva do PSD. Acho que eu não fiz essa conta, até porque a gente estava num espaço reduzido ali, era difícil de perceber, mas acho que todos os vereadores praticamente passaram por ali em algum momento, né? Inclusive PL, inclusive a bancada do PL. Inclusive toda a bancada do PL e o presidente estadual do partido, o deputado federal Domingos Sávio, estiveram lá. Que ficou até o final. Ficou até o final. Ele é uma figura que, embora oriunda do PSDB, partido do Fuad Noman inicialmente. Embora tenha abraçado, né, um abraço caloroso ao bolsonarismo, ele é uma figura muito mais antiga, né, uma figura anterior à proeminência do Jair Bolsonaro na política. Então ele tem essas relações. O PSDB também representado na figura do Aécio Neves e do Paulo Abiacchio. E, por que não, da do ex-governador Antônio Augusto Anastasia, né, que chegou a migrar para o PSD antes de ser presidente e hoje ministro do Tribunal de Contas da União, também estava lá porque o Aécio Neves e o Anastasia deu entrevista, inclusive relembrando isso, foram os responsáveis por trazer de volta o Fuad Noman para Belo Horizonte. A gente lembra dessa trajetória porque o Fuad nasceu aqui em BH, cresceu aqui, se formou aqui, foi militar também na sua juventude em Belo Horizonte, mas economista de carreira, foi funcionário do Banco Central, fez uma longa carreira em Brasília, fez uma carreira em Cabo Verde também, como consultor do FMI, e ele volta para ser secretário de Fazenda do Aécio Neves, depois secretário de Obras do Anastasia e secretário especial da Copa do Mundo de 2014 também sobre o governo de Anastasia. Então, eles lembraram isso e essas figuras da política mineira estavam todas ali presentes. Destaque da bancada do PL, que estava toda presente, e são nomes muito próximos ao deputado estadual Bruno Engler, a ausência do parlamentar que disputou contra Fuad o segundo turno. Bruno Engler não participou do velório,
Ele até se declarou, né, fez um post nas redes sociais. Se eu não me engano, ele não fez depois da morte. Ele fez quando ficou sabendo que o Fouad teve uma parada cardiorrespiratória, não foi isso? Eu acho que foi, tenho quase certeza que... Mas ele fez uma publicação solidarizando, Sim. deixando claro, apesar das diferenças ideológicas, um momento complicado tanto pro prefeito quanto para a família, né? O Bruno Engler se manifestou, mas não foi. Os únicos concorrentes de Fouad Nauman que foram ao velório foram o Mauro Tramonte, deputado estadual, que concorreu com ele no primeiro turno, acabou terminando na terceira posição, e o Rogério Correia, deputado federal pelo PT, que ficou na quinta posição e declarou apoio ao Fouad no segundo turno, né? Assim, dias depois da definição do segundo turno, ele estava junto ao Fouad nessa discussão, e foi uma figura muito importante, a gente retomando a questão do aeroporto Carlos Prates, né? O Rogério Correia foi o principal interlocutor do Fouad junto ao governo federal para a questão do aeroporto Carlos Prates. Ele que também que tem um histórico como vereador de Belo Horizonte, a base eleitoral dele ali é naquela região da cidade. Mas... Quem não apareceu foi o Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo não soltou apareceu. Nota, mas não apareceu. E a ausência, que eu acho que foi mais sentida. E da Duda. A Duda também não foi. Né? E a Duda Salaber, candidata. Mas eu acho que a ausência que foi mais sentida foi a do ex-prefeito Alexandre Calil, que antecedeu o Fouad na prefeitura, deixou a prefeitura para concorrer ao governo de Minas e foi sucedido por Fouad e não se manifestou e não esteve presente numa cerimônia que tinha... governador Romeu Zema esteve presente, chegou antes da abertura oficial do espaço para a imprensa e para a população, mas esteve lá logo cedo e depois, posteriormente, soltou uma nota. Né? Estava também presente o Aécio Neves, muitos deputados, o professor Cleiton do PV, né? Partido que o Bernardo lembrou logo no começo, ainda no primeiro turno, pregava uma aliança já com o Fouad, estava lá. Quem mais? A prefeita Marília Campos, que é próxima ao PSD. O que mostra também, assim, é isso, né? Vai do PL, da ala mais ligada ao Bolsonaro, até a ala petista, né? Assim, passa por muitas pessoas essa presença, né? Como você disse, foi suprapartidário. O presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, que também é acotado para, quem sabe, alçar outros voos para além da Assembleia em 2026, né? O líder da oposição na Assembleia também, Ulisses Gomes, passou por lá, que é do PT. Em suma, né? Acho que tudo isso dá um pouco da dimensão também dessa figura que foi o Fouad. E realmente acho que não tem como não notar a ausência do Calil e também o silêncio do ex-prefeito Alexandre Calil, né, que foi quem trouxe o Fouad à prefeitura, primeiro como secretário de Fazenda, depois como vice-prefeito. Eles tiveram uma briga, né, muito mais por parte do Calil, que tem esse jeito mais histriônico, né, que fala sem muitas preocupações, inclusive apoiou abertamente o Mauro Tramonte, apoiou fortemente o Mauro Tramonte na campanha, né? Todas as agendas, né? Quase todas. Mas que não sei se a gente esperava que ele pudesse aparecer, até pela característica da personalidade do Calil, que a gente conhece muito bem, né? Mas que era esperado pela proximidade que eles um dia tiveram e pela solenidade do evento, né? Assim, pela magnitude da importância ali. O prefeito em exercício de Belo Horizonte faleceu e o Calil optou pelo silêncio. O prefeito foi velado, só por um bastidorzinho pro ouvinte aí, o prefeito foi velado, né, no saguão nobre da prefeitura, uma multidão na porta, né, cantaram um cântico, músicas religiosas, o prefeito era muito católico, né, o velório dele foi celebrado. A missa foi celebrada por o padre da Igreja Padre Eustáquio, o pároco da Igreja Padre Eustáquio, onde o prefeito nasceu e passou parte da infância. Foi levado no caminhão do Corpo de Bombeiro, né, em carro aberto. A gente conta esses detalhes da cerimônia aí, as coroas de flores, né, esses detalhes aí de como foi essa cerimônia de despedida do prefeito na edição de hoje do impresso do Jornal Estado de Minas. Só entrar lá no portal lá.
e também no nosso portal das edições de ontem, detalhes para você aí sobre como foi essa cerimônia de despedida, com os pétalas de rosas, muitas coroas de flores praticamente tomadas, coroas da Janja, do presidente Lula, gente entidades de classe, partidos políticos, figuras nacionais, ministros, muita gente se despedindo do prefeito por meio dessas homenagens ontem no velório dele. É muita gente emocionada, né, Alessandra? Nossa edição está no am.com.br, está na nossa edição do Jornal Impresso desta sexta-feira, que você que assina pode acompanhar também em versão digital no PDF. A matéria que a Mariana Costa, que já esteve aqui com a gente também, fez com as pessoas na porta, né, da prefeitura, falando sobre a relação que elas tinham, pessoas, né, cidadãos mesmo de Belo Horizonte, tinham com o prefeito Flávio Noman e que estavam ali manifestando sua tristeza. A gente ficou acompanhando de olho nas autoridades, mas vez ou outra alguém que passava ali, né, porque teve um corredor que as pessoas podiam passar para dar o último adeus ao prefeito, ganhavam mais a nossa atenção porque eram pessoas chorando, muito emocionadas, né? As pessoas têm essa relação com essas lideranças políticas, né? E lideranças que estão no poder também acabaram ficando muito emocionadas. Foi sem dúvida uma parte marcante do evento da quinta-feira. Os próprios funcionários, né, da prefeitura também, Sim, muito emocionados. Isso é bom destacar. Era uma figura muito querida, se não por todos, pela maioria dos servidores. O Juliano Lopes até destacou isso na entrevista dele. Falou assim, eu sei que o prefeito era uma pessoa muito querida, principalmente pelos assessorados mais próximos, isso demonstra, né, segundo o presidente da Câmara, esse trato bom, né, segundo ele, que o Fuad tinha nas relações pessoais e que é importante para um político, né, para poder, ainda mais a tradição mineira, né, da boa política, da conciliação e do diálogo, é importante, faz a diferença. De respeito também, né, a repórter Mariana Costa também falou que alguns servidores falavam que destacou, né, que ele chegava na prefeitura, fazia questão de cumprimentar as pessoas, independente de cargo. Então, eu acho que faz bem não só para a política, mas para as pessoas também. Que é uma coisa básica, né? Mas às vezes não acontece, né? Você tratar bem qualquer pessoa que trabalha diretamente com você, mas a gente sabe que às vezes nem sempre... Né? É só tratar bem as pessoas, acho né? que já é um bom... É assim, né? Nem sempre é assim, né? Infelizmente. A gente encerra... Nem todo prefeito é assim. A gente encerra o segundo bloco, né? Nesse tom ainda de consternação, né? Porque o falecimento do prefeito Fuad, como a gente disse, mexeu com Belo Horizonte nessa semana. Agora a gente vai para o terceiro e último bloco do programa para poder falar sobre uma discussão maior, né? Uma discussão geograficamente maior, que é a disputa do governo de Minas em 2026, com ecos também na disputa pela presidência da República no ano que vem. A gente já vem falando aqui há algum tempo sobre as movimentações à direita e à esquerda do que pode acontecer, e tem 3 nomes mais destacados nesse momento, em março de 2025, para essa disputa. São eles o Rodrigo Pacheco, senador, e que é o nome preferido abertamente declarado pelo presidente Lula para disputar o governo de Minas Gerais, Matheus Simões, que é o vice-governador e sucessor óbvio ali do governador Romeu Zema, e o Cleitinho Azevedo, senador pelo Republicanos, que tem uma proximidade muito grande com a base do PL e a base bolsonarista aqui em Minas Gerais, um cara que faz muito alarde, muito sucesso nas redes sociais. Queria abrir a discussão para poder falar sobre um movimento político que é bastante, não é protocolar, que seria, mas é um movimento até oficial, que é feito pelo Rodrigo Pacheco, que é acompanhar o Lula nessa viagem à Ásia, primeiro ao Japão e agora ao Vietnã. Pacheco não estava sozinho, né, como se isso fosse uma questão exclusiva dele, mas o Lula certamente aproveitou essa agenda internacional para poder estreitar laços com o Legislativo em Brasília. Ele levou não só o Pacheco, como o Arthur Lira, ex-presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente, como os atuais representantes desse cargo, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Você faz essas viagens, tem agendas internacionais, mas é um tempo também que o presidente aproveita para poder ficar ali muito próximo. Não tem o Arthur Lira não vai fugir do Lula no Vietnã, né? Eu acho que assim,
Ele não vai. E o Lula é muito bom na sair conciliação, né? Ele Isso é o uma- campeão, bicampeão mundial de conciliação. né? Tricampeão mundial de conciliação, né? Então ele traz essas figuras para próximo dele, e essas figuras que estão hoje no comando. Arthur Lira, que é uma figura com muito impacto ainda dentro da Câmara dos Deputados, e agora o Hugo Mota, que é o presidente, porque ele tem questões importantes a ser tratadas lá. Uma delas é barrar o projeto de anistia ao 8 de janeiro, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas projetos do próprio governo, E né? o outro aprovar A isenção do imposto de a isenção renda. do imposto de renda. Que eu acho que é o projeto que o Lula tem agora, não só para poder deixar um legado importantíssimo para quem o elegeu, as camadas mais pobres do Brasil, né, que ganham menos de R$5.000, a imensa maioria do país, mas também para poder melhorar a sua popularidade, porque isso é um projeto importantíssimo que o governo vai tentar emplacar. Agora, e tem essas duas questões. Agora, o Pacheco tem uma questão além, né, gente? Além disso tudo, tem essa possibilidade do Lula falar ali ao pé do ouvido dele e tentar ver se consegue extrair do senador uma postura mais explícita em relação à vontade, ao desejo dele de disputar o governo de Minas Gerais, porque até aqui ele é abertamente o candidato tietado pelo PT e pela centro-esquerda mineira de forma absolutamente explícita, mas ele não tem dado aquela piscada de volta, né, Alessandra? E tem um outro movimento que foi significativo, que é um movimento fresquinho, né? Foi de hoje, é a aproximação do Cleitinho com o PL. Uma aproximação que já existe, né, há muito tempo, mas eu acho que ela teve um vídeo significativo. O senador Cleitinho se comunica muito pelas redes sociais, né? Dá muitos seus recados diretos e indiretos pelas redes sociais. É uma ferramenta que ele manobra muito bem. E ele apareceu num vídeo ao lado do Sargento Rodrigues, que é do PL, e é uma forte oposição ao governador Romeu Zema dentro do Legislativo, convocando os servidores públicos para uma manifestação no dia 8 de abril. Sargento Rodrigues, senador Cleitinho, juntos no mesmo vídeo, convocando os servidores públicos para fazer uma manifestação contra o governador no dia 8 e pedindo aos servidores que compartilhem o vídeo para que ele alcance um número maior de pessoas. Então, eu acho que isso aí é um sinal meio que de um distanciamento que a gente já vem percebendo. Do PL, a gente já vem percebendo há mais tempo. O PL não faz parte mais do bloco de apoio ao Zema, é uma base independente agora dentro do parlamento, mas um sinal bem claro do Cleitinho de que essa distância vai se ampliando em função da disputa eleitoral. O Sargento Rodrigues já disse claramente que tem interesse em ser vice-governador, mas que vice-governador, disse pra gente aqui no nosso podcast, que vice-governador não é cargo que você pleiteia, é um cargo que você é convidado. Né? Obviamente que se isso chegar lá para 26 a ser formalizado, vai ter outros nomes também interessados, não sabemos, mas foi uma coisa muito significativa, porque o governador tem uma dificuldade muito grande, o governador Romeu Zema, com o servidor público no geral e, principalmente, com as forças de segurança, que, inclusive, as entidades de classe vão atrás do governador nas atividades públicas dele, cobrando reajuste, né, cobrando melhorias, e tem feito aí uma oposição sistemática ao governador em função do tratamento dado pelo Estado a essa categoria, uma categoria importante e forte, né? O IPSM está parado. O Instituto de Previdência, as alterações em que aumentam as alíquotas do Instituto de Previdência dos servidores militares está parada na Assembleia, enquanto do servidor público no geral esse aumento passou, o do IPSM está parado, já denotando aí que o governador tem dificuldade de fazer esse enfrentamento lá dentro. E aí foi claramente uma intenção. Ele também disse que poderia ser candidato a vice, mas não do Matheus Simões, né? Porque ele está muito à frente do Matheus Simões nas pesquisas, e sinalizando aí, quem sabe, uma composição com o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, candidato a governador, e Cleitinho, candidato a vice. Não é uma chapa descartada. O Sargento Rodrigues ganha um impacto muito maior quando o Cleitinho abraça essa causa dele, né, Boni? E o Zema, ao mesmo passo, o Zema ganha um desafio muito maior, porque uma coisa é essa bolha militar, o Sargento Rodrigues sendo esse representante classista
indo contra o Zema e cobrando as promessas que o governador fez à categoria das forças de segurança. Outra coisa é o Cleitinho alardeando isso para o Brasil inteiro, né? É outra força, né? É um peso muito grande. O Cleitinho aí é um jogador que acaba complicando mais a situação pro governador Romeu Zema. Mas a questão, para mim, é o PL se distanciou bastante, né? Porque o Bruno Engler chegou a ser líder do governo na Assembleia, né? E vem tendo esse distanciamento numa situação curiosa, porque o Zema tá querendo se cacifar aí como um nome nacional em caso seja mantida a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, ser o candidato da direita, da extrema-direita para a presidência, né? E se aproximando cada vez mais do bolsonarismo, né? Esse movimento do Cleitinho... Mas o bolsonarismo está fugindo, né, dele, aparentemente. Mas tentando se aproximar, né? Eu acho que é interessante esse ponto que o Bona traz, porque o Zema ele está se esforçando muito para poder virar essa figura do antipetismo dentro de Minas Gerais. Eu não sei o que isso vai gerar, mas, na minha opinião, ele se coloca, pelo menos, como um cabo eleitoral inevitável em Minas para 2026, para qualquer candidato que queira concorrer contra o Lula ou contra o nome do PT. Ele pode até não ser o candidato ou não ser o vice, mas tem popularidade para isso. Quem tiver no segundo turno e tem que ganhar em Minas, a gente sabe disso, vai precisar abraçar o Zema, não vai ter como rechaçar o Zema nessa situação. Agora, outra disputa é a disputa do governo de Minas. E eu acho que esse movimento que o Cleitinho faz em direção ao PL enfraquece o Simões nessa discussão, porque coloca este eleitorado mais extremado à direita muito mais próximo do PL e do Cleitinho do que seria do Matheus Simões. E a pessoa pode até ter afinidade ao comportamento que o Zema tem demonstrado nesses últimos meses, e com certeza vai demonstrar até outubro de 2026, pelo que a gente tá se desenhando agora. Mas aí ela se fica feita ao Zema e vota no Cleitinho. Eu acho que não há transferência óbvia de votos do governador Romeu Zema ao Matheus Simões, se a postura que o Zema adota é muito mais próxima à do Cleitinho que a do Simões. Então, eu acho que eles estão convergindo para o mesmo discurso, né? O Cleitinho e os seus pré-treinos diários e as suas camisas de futebol e a gritaria nas redes sociais e o jeito totalmente que você pode considerar irreverente ou incompatível com a liturgia do cargo de um senador da República. Cada um vai analisar da forma que preferir. Mas que agrada o eleitorado. Pelo menos é o que as pesquisas estão dizendo. É muito mais próximo o que o Zema faz quando critica cada passo do presidente Lula e faz vídeos num tom irascível e come banana com casca e tudo, é mais próximo do Cleitinho do que da figura que o Matheus Simões quer passar para o eleitor. Então, isso é uma questão. Outra questão para mim em relação ao Cleitinho é que eu gosto de relembrar o momento de anúncio da candidatura de Bruno Engler à Prefeitura de Belo Horizonte. Ainda não era uma formalização, mas era a sinalização oficial de que ele seria o candidato e a Cláudia Romualdo seria a vice, que o Cleitinho estava lá apoiando. A revelia do partido dele, o Republicanos, ter um candidato próprio que era o Mauro Tramonte. E nesse momento o Cleitinho bradou no microfone da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, perdão. Eu não lembro exatamente o que foi, não lembro que era, não era as fases, era que se exploda a fidelidade partidária. Ele disse isso, ele tem uma gratidão ao Bruno Engler, então estaria caminhando ao lado de Bruno Engler, independente do partido dele ter um candidato próprio. A gratidão muito grande é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Ele repete que ele está na política por causa do Bolsonaro. Inclusive no evento no antigo Marista Hall, ele também estava lá e também fez críticas ao próprio partido, né? No evento de campanha, né? Quando o Bruno Engler reuniu o Bolsonaro e apoiadores aqui em Belo Horizonte, no estádio, né? Exatamente. E eu lembro que nesse momento o que a gente discutiu aqui era que era uma questão de tempo para o Cleitinho deixar o Republicanos e ir para o PL, mas ele ainda não o fez. E eu acho que porque para ele é muito interessante e confortável se manter no Republicanos, porque dentro do PL eu acho que ele não poderia ter a margem de discurso que ele tem estando no Republicanos, que é um partido
ligado à igreja evangélica, ou que tem quase todos os seus principais líderes associados à direita e até à extrema direita, mas que, por exemplo, compõe a esplanada dos ministérios do Lula. Então, ele é um cara que, não estando no PL, pode dar declarações, por exemplo, como a que ele deu em relação ao fim da escala 6x1, um projeto da esquerda, originalmente da esquerda. Ele pode dar declarações como ele deu em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, em que ele fala abertamente, vou apoiar o projeto do Lula. Ele não fala, vou apoiar esse projeto, vou apoiar o projeto do Lula. Eu não sei se dentro do PL ele teria liberdade de fazer esse tipo de discurso. E esse discurso é importantíssimo para que ele se mantenha popular, porque ele não abraça uma causa de direita técnica ou uma causa de direita econômica. Ele tem uma causa populista, ele abraça essas causas econômicas que falam mais à população mais pobre e à maioria da população brasileira, mas que se aproxima da direita sempre quando o assunto é costume, um tema mais religioso. Então, acho que ele tem uma margem de manobra dentro do Republicanos que talvez ele não tivesse dentro do PL. Então, isso é uma outra questão. Então, assim, o Cleitinho ele vai se despontando como um dos candidatos mais importantes para 2026 também por conta disso. E aí eu quero trazer para discussão a coluna do Orion na segunda-feira, dia 24 de março, falando que o Simões reprova essa tática do Zema e que está procurando um marqueteiro novo. Eu conversei, a gente vai publicar uma matéria no domingo, então conversei com algumas pessoas próximas ao Simões e ele está esperando um aval do partido para contratar uma figura própria para ele, para poder tomar as decisões ali de marketing relacionadas a campanha, ou a pré-campanha, a pré-campanha dele, agora já em março, né, para 2026, porque ele não está satisfeito com essa postura beligerante do Zema, e eu acho interessante a coluna que o Orion trouxe, todos os destaques que aconteceram ao longo da semana, porque confirmam que a gente conversou no podcast da semana passada, né, Alessandro, quando a gente destacou a convivência absolutamente republicana e até afetuosa entre o Matheus Simões e o ministro dos Transportes, Renan Filho, durante um evento de início de obras da BR-262 na Rota do Zebu, entre Uberaba e Betim. Ali o Simões agradeceu ao governo federal, disse que é imprescindível para o governo do estado ter uma parceria com o governo federal, colocou de lado as desavenças políticas. O Renan Filho agradeceu muito ele também, elogiou a forma como ele fala, né, elogios pessoais mesmo, não só em relação às gestões, e que a gente ficou assim, chocado, né? Será que isso quer dizer alguma coisa? E aparentemente quer. Eu acho que talvez uma tentativa de fugir dessa polarização, né? E aí ele consegue ampliar o eleitorado dele. O senador Cleitinho faz muito isso, né? Ele faz um discurso muito voltado para a direita, mas muitas vezes ele abraça causas do centro e da esquerda, com tranquilidade. Na época que ficou se discutindo a questão das emendas PIX, essas emendas em que o dinheiro sai do orçamento da União, indicado por um parlamentar, cai diretamente na conta de uma prefeitura, sem que tenha um projeto, sem que a prefeitura diga previamente onde ela vai utilizar, né? Então, uma emenda... Sem transparência, né? Sem nenhuma transparência, é o que está... inclusive sendo discutido no Congresso, a falta de transparência, e ele foi à tribuna, e o Cleitinho fez um discurso, é isso mesmo, o ministro Dino, o Flávio Dino tem razão, o dinheiro é público, nós temos que mostrar quem que é. Então ele vai se criando, ele é aquela figura como outsider da política, um cara que está na política, é político, mas que critica os seus pares de maneira aberta. E isso é uma postura que nos últimos tempos tem agradado um pouco o eleitorado brasileiro. O Zema é uma prova disso quando se elegeu pela primeira vez, para surpresa absoluta de todo mundo, né? Que ninguém era uma figura que nunca disputou nada, de um partido pequeno, sem tempo na televisão, e levou a eleição numa concorrência com nada mais, nada menos do que a ex-governadora doutora Anastasia, né? Que era uma figura que teve aí junto ao Aécio Neves durante muito tempo, né? Era senador, uma figura importante da política mineira. Então, talvez esse movimento do Matheus seja já para tentar atrair um público maior, né? E quem sabe, não sabemos quem vai para o segundo turno, quando polariza no segundo turno, você tem que ter uma capacidade de atrair também quem não é o seu simpatizante. Se você fica com um discurso muito localizado, que foi um problema para o Bruno Engler no segundo turno. Ele com o discurso
conservador da extrema-direita, ele garantiu o percentual necessário para ir para a segunda fase. Quando chegou na segunda fase, esse discurso bateu no teto. Ele foi rechaçado por um eleitor que não é de esquerda nem de direita. A esquerda aderiu de cara à campanha do Fuad, mas assim, não conseguiu pegar aquele eleitor que está meio cansado. Eu acho que talvez o eleitorado brasileiro esteja um pouco cansado dessa polarização, que é meio que uma polarização falsa, né? Porque a gente não tem uma extrema esquerda, né? Mas a gente tem uma extrema direita que polariza muito com a esquerda e vai criando aí esses nichos aí, né? Enclausurando as pessoas aí numa bolha, e quem não está dentro dela e quer ampliar seu horizonte não aceita, né? Para mim, nesse momento, faz todo sentido que o Simões queira se descolar dessa imagem do Zema, repito, porque o Zema acena ao eleitor do Cleitinho e não ao eleitor do Simões. Assim. Ele vai precisar de uma manobra muito bem sucedida de transferir votos para o Simões mais próximo da eleição, se ele quiser continuar com essa postura que parece mais a do Cleitinho do que a do... Tem objetivos diferentes, né? Muito diferentes. O Zema tuitou essa semana, na questão do Bolsonaro réu, ele tuitou defendendo o Bolsonaro e colocando o Bolsonaro como o maior opositor ao PT. Sim. Sempre polarizando e sempre ali fortalecendo o antipetismo, né? Exato, isso é bem lembrado. Enquanto o Simões faz acenos Enquanto o Simões faz um movimento contrário, né? De não polarização com o petismo, né? De converso com todo mundo, sou republicano, né? Aquele discurso pelo bem do Estado, pelo bem do município, que foi o discurso dos apoiadores do Fuad na despedida dele, nesse sentido, né? De caminhar por uma convergência. O tweet do Zema é: o maior líder da oposição ao governo do PT, Jair Bolsonaro. Espero que a justiça seja feita e que ele recupere seus direitos políticos. É um comentário do Zema até considerado nacionalmente um pouco atrasado em relação aos outros governadores de direita e alinhados ao bolsonarismo, ao fato de que o Bolsonaro se tornou réu por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal nessa semana. O Tarcísio, o Ratinho, todos eles se manifestaram antes do Zema. O Zema, ele tem, obviamente, a desculpa, né? Não desculpa, mas assim, ele tem o álibi do fato de que o Fuad faleceu, então ele pode ter respeitado esse momento aí de luto em Belo Horizonte e aí preferiu fazer uma declaração política mais contundente depois de um tempo. Mas ele se coloca aí, né? Ele percebeu que não poderia ficar fora dessa disputa, desse cenário em que ele é também um dos representantes bolsonaristas nos executivos estaduais. Busca nacionalizar sua figura, né? Exato. É o grande objetivo dele até 2026. Agora vamos ver se ele vai conseguir, porque tem também muitos postulantes esse possível cargo aí de presidente em 2026 nesse campo da extrema-direita. E a gente deve ter essa discussão sendo pautada por mais tempo, né? A gente fez até uma matéria que saiu no domingo, não trouxe o jornal aqui, que é como os deputados mineiros votariam se o projeto da anistia fosse pautado. Quem quiser ler, está lá no em.com.br, a descrição, inclusive, das justificativas. Uma maioria, não uma margem muito grande, é a favor do PL da anistia. Tem os que estão indecisos ainda, esperando para poder ver que tipo de anistia vai ser discutida, né? Se é uma anistia que vai ser abrangente a ponto de devolver ao Bolsonaro os seus direitos políticos, ou uma anistia que vai tratar especificamente dos manifestantes que foram presos. E o governador fez um tweet também nesse sentido, o governador Romeu Zema, né? Sim, também falou sobre isso. Defendendo a anistia e criticando as penas, né? E aí, né, Alessandra, esse movimento vai tomar as ruas novamente. A gente já teve o ato na semana retrasada do Bolsonaro em Copacabana. Pró-anistia. A gente tem agora no domingo um ato contra a anistia. Nós temos no domingo um ato nacional, né? Está sendo convocado no Brasil inteiro pela Frente Povo Sem Medo e pela Frente Povo Brasil Popular, que reúne os partidos de esquerda no Brasil. E aqui em Belo Horizonte também vai ter um ato, né, na Praça da Estação, a partir de 9 horas.
uma defesa da não anistia para as pessoas envolvidas, que foi um assunto que movimentou muito a semana, né? Essa questão da anistia, em função dessa figura, dessa cabeleireira, Débora Rodrigues, que perdeu o mané na estátua do Supremo e foi condenada não só a 14 anos de prisão, não só pela depredação ao patrimônio, mas por crimes concomitantes, né? Porque a lei brasileira, as penas vão se somando, né? Então, na soma de penas, atentado ao patrimônio público, tentativa de golpe de Estado, somou-se uma pena de 14 anos, ela não está condenada definitiva. Então, esse movimento aí, de um lado, há poucos dias, um movimento pró-anistia, e agora teremos um movimento contra a anistia. Vamos ver como é que vai ser, quem vai ganhar, né, nesse público, e conseguir arregimentar mais pessoas, colocar na rua mais gente, porque isso é emblemático, né? Então, essas frentes e os partidos de esquerda estão investindo muito na convocação, em tentar fazer um grande movimento nas capitais, na maioria das capitais, para mostrar força e um desagrado, né? Tem pesquisa em campo aí, né, do Instituto Quest, que vai avaliar como está hoje, após a decisão a publicização dessas penas, que tem sido um tema muito controverso. Ele vai a campo aí e a gente deve saber até no final da semana, nos próximos dias, como que pensa a população brasileira agora, novamente, né, como está a opinião pública sobre anistia ou não aos condenados do 8 de janeiro. Até porque a gente sabe que isso faz toda a diferença num projeto ser pautado ou não, né? O que circulou em Brasília nos corredores é que o público baixo, ou pelo menos muito aquém do que o próprio Jair Bolsonaro anunciou que seria em Copacabana, meio que deu uma esfriada na pauta no Congresso. Você tem uma queda de braço, né? Porque teve a primeira do Bolsonaro, que alguns disseram lá entre 18 e 400 mil pessoas. E agora vem essa aqui. A questão aí, que talvez vai ficar marcada, mais a imagem, assim. Porque o Bolsonaro mandou cancelar várias manifestações que ocorreriam em outras cidades para se concentrar em Copacabana. Essa pulverização da pauta sem anistia, será que vai ser visualmente impactante para essa? E logo mais tem uma outra do Bolsonaro. 6 de abril. 6 de abril, na Avenida Paulista. E o dia escolhido pela manifestação sem anistia é um pouco simbólico, né? Pela não anistia, né? Dia 30 de março, né? Próximo do 31 de março, na verdade era 1º de abril, né? 1º de abril, que foi a instauração da ditadura militar no Brasil, né? Vamos ver como vão ser esses protestos. O meu palpite agora vai estar vazio todos eles, tanto os sem anistia, quanto o que o Bolsonaro vai tentar fazer de novo no dia 6 de abril, e aí o governo federal tem que ficar esperto e perceber que essa não é a pauta do brasileiro, né? Talvez a gente queira discutir mais o imposto de renda do que a anistia às pessoas do golpe, da tentativa de golpe. Então, pautar o Congresso definitivamente com um projeto que é um projeto estruturante, um projeto de proposta, propositivo para o cidadão brasileiro, talvez seja mais interessante, mais impactante, renda mais espaço de discussão popular e na mídia do que ficar rendendo essa discussão, que obviamente vai continuar acontecendo porque o Bolsonaro agora é réu. E o PL ameaçou, disse que vai obstruir a tramitação do imposto de renda em função da decisão do Supremo de transformar o ex-presidente em réu. Então a bancada do PL, que é uma bancada significativa, disse que vai obstruir. Mais de 90 deputados. Esse projeto de extrema importância para a população, porque você não ser mordido todo mês, baixa o salário por 27,5% de imposto de renda, é um impacto significativo nas finanças das famílias, né? Muda a vida das pessoas, né? Isso muda a vida das pessoas. É quase 1/3 a mais do seu salário todos os meses, né? Perfeito. Bom, a gente vai ficar por aqui com a edição do Política em Pauta de hoje, sexta-feira, 28 de março de 2025. A gente volta na semana que vem com mais informações
sobre a política em Belo Horizonte, no interior de Minas, em todo o estado e no Brasil, e muito provavelmente falando já sobre os próximos passos dessa prefeitura sob o comando de Álvaro Damião. Quero agradecer a Alessandra pela participação mais uma vez. Em domingo estaremos lá cobrindo o ato sem anistia. Leiam no em.com.br a nossa cobertura. Muito obrigada, tudo de bom. Obrigado, Bona. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Alessandra. Bom, a gente fica por aqui. Como a Alessandra já disse, você acompanha a cobertura completa dos assuntos mais importantes da política em Minas Gerais e no Brasil no am.com.br, também na nossa edição impressa. Aqui nos vídeos do canal do YouTube do Portal UAI também você confere essa dimensão da cobertura que a gente faz aqui no Jornal Estado de Minas, nossas entrevistas também, né? A gente está publicando agora uma série de entrevistas com deputados estaduais, já saiu a do Cássio Soares, na segunda-feira sai a da Lohana França, a gente vai seguir com essa série para você entender melhor também o que pensam os deputados que estão lá na Assembleia fazendo essa discussão diária sobre os projetos que interessam ao cidadão mineiro. A gente fica por aqui, obrigado e até a próxima.